Eita, glória a Deus, gente! Mais uma oportunidade no devocional de conhecimento, porque devocional é a palavra de Deus. E aqui nós já estamos aqui em Êxodo. Vamos orar? Vamos orar. Antes de você ir para o seu cantinho secreto, vamos nos fortalecer? Bota a mão no seu coração. Que o Deus de paz, Deus de graça, Deus de revestimento esteja contigo. E que a presença de Deus seja tão impactante que ela abra o seu coração para entender, para discernir e que a sabedoria de Deus possa estar tão tremendamente envolvida em você que você possa começar a abrir mais ainda do que aquilo que você já tem agregado. Esse devocional é uma faísca do que Deus vai realizar em muito mais de conhecimento que Ele vai te trazer. Amém? Agora vão correndo para o cantinho secreto? Vai lá, às vezes você até orou aqui já no cantinho secreto. Agora, vamos correndo para o cantinho secreto, ou está, né? E pegar a Bíblia fechada, pegar a folha ou papel A4, né? Pegar a sua caneta, o marca-texto, leva tudo para lá e abra a sua Bíblia depois da oração no capítulo 1, que nós vamos estar relatando agora no capítulo 1 de Êxodo. No capítulo 1, nos traz o relato da descendência de Jacó no Egito, os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó e cada um que entrou com a sua casa. E depois que teve a continuidade ali, né, daquele deserto. E aqui também nós vamos estar falando das parteiras que pouparam a vida dos recém-nascidos. Nós vamos conhecer um pouquinho essa parte. E aqui das descendências, vamos lembrar lá em Números 14:39, 14:35, 14:34, vai relatar também em Êxodo nós estamos, vai relatar em Gênesis todas as etapas percorridas e também nos relata no capítulo 37, pulo 38 e depois do 39 ao fim, relata sobre José escolhido. José foi para o Egito, o Senhor fez uma bagaceira de milagre ali, que vocês estão acompanhando, vocês viram, e depois José buscou a família dele, né, os familiares, agregaram lá na família, que é a esposa, né, e os filhos, o pai, os irmãos, tudo, a fazenda deles em geral, que consta tudo que eles tinham, foram também para o Egito. E na morte de José, o povo não saiu de Gósen, eles continuaram ali. E em continuar ali, vocês podem ver na palavra de Deus, fala faraó, 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 mas morre um faraó, surge outro faraó, entendeu? Naquelas descendências. E nessa parte aqui de Êxodo, eles ficaram alerta, começaram a ficar com alerta. Este povo israelita estão crescendo muito, essas hebreias estão demais dando à luz. Mas eles não entendiam que onde Deus trabalha, onde Deus chega, Hanaisikoa, Hamandashia, onde Deus opera, Decanacia, Deus multiplica não somente, né, aquilo que produz com a mão, mas também o ventre, porque foi a promessa, né, Abraão, Isaac e Jacó, e surgiu aí nas descendências. Eles ficaram assustados porque as hebreias, elas não tinham dificuldade em dar luz, porque Deus já tinha aquela promessa, né, com elas de multiplicar.
O povo não tinha dificuldade, os homens, de produzirem, porque eles tinham a força que Deus estava dando, de com a própria mão ali, né? Eles têm a força do trabalho, como foi lá determinado por Deus quando tirou, fechou, né, o jardim do Éden, e saíram de lá Adão e Eva, né? E Deus falou que eles iam, que agora a nação, as pessoas, né, depois daquele decreto, iriam trabalhar com as próprias mãos, trabalhar em geral. Então ali já foi aquele algo, né, tremendo, que Deus já começou a alicerçar e deu força na descendência daquele povo de Israel. A força que eles tinham, gente, era tremenda. E o que eles falavam? Não, esse povo tá trabalhando desse jeito. E o povo do Egito não tinha essa força, né? Tá trabalhando desse jeito, então o que nós vamos fazer? Eles não podem crescer, não. Vão colocar ele como escravos. Colocar trabalho em cima deles. E ali, a produção era de tijolos que faziam, né? Eles tinham que fazer lá, pegar lá no fundo, lá, tirar, né, os tijolos, o barro, né? Amassar, fazer tudo aquela produção, colocar para secar e depois ainda fazer as construções ainda com os tijolos. Então ficaram sobrecarregados ali. E conta uma lenda que aquele faraó, ele teve um sonho de uma balança. E ali nessa balança constava todo o Egito nessa balança. E em constar todo o Egito, ele viu que de um lado estava pesado mais e era um cordeiro que estava ali. É muito forte, né? E aí os magos daquela época falaram assim, não, isso aí é porque vai nascer, né, um menino e ele vai vir, vai destruir, matar tudo aqui, todas as situações, e ficaram assim colocando aquela ênfase os magos naquela situação, para que colocasse uma barreira, né, nas hebreias para não ter filho. Aí que surgiu aí que consta na história, que surgiu não, que já tinha lá mais de 500 mil parteiras, mas conta aqui história sobre duas em evidência, que é Sifrá e Puá, que elas não tinham uma bacia lá de pedra, que tinha que nascer o feto e falar que estava morto e jogar naquela bacia para eles levarem. Só que elas não fizeram isso. Elas falavam, não, e não deixaram matar. Constava como se tivesse vivos e falavam assim, não, ele estava vivo, porque elas não queriam inclinar para esta morte, né? Só porque eles não queriam que produzissem ali, porque essa é a promessa de Deus e não ia migrar mesmo. Então essa tradição, ela veio também para nos fazer pensar, olha o Cordeiro, olha Jesus. Então já queria ali Satanás na mente do faraó, né? Queria, porque ninguém impede, até chegar o nascimento de Jesus, porque tinha que percorrer tudo aquilo que transcreveu, né? E aquilo que não transcreveram na palavra de Deus. Então eu peço a ti que continue firme. Nada pode deter a obra santa do Senhor na sua vida. Nada que aconteça, nada os obstáculos que aconteça, nada de processo, porque para surgir um testemunho, você tem que passar pelo processo. Então, nada disso pode interromper o mover e a presença de Deus. Onde que Deus está, algo acontece, sobrenatural. Então, confia no Senhor e eu te espero no próximo devocional.